Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, e seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Hoje, no texto sagrado, Jesus nos fala e nos exorta sobre o desapego que nós precisamos exercitar na nossa vida. Esse desapego que é essencial para que nós possamos seguir Jesus Cristo com liberdade, com liberalidade, para que assim possamos manifestar através da nossa vida a própria virtude da generosidade para com o chamado de Deus para conosco. Mas se nós olharmos bem, nós vemos que no Evangelho de hoje, a primeira parte, Jesus nos dá essas indicações para o seguimento. Na segunda parte do Evangelho, Jesus conta duas parábolas que nos ensina sobre duas realidades que podem realmente atrapalhar o nosso seguimento a Jesus Cristo. Na primeira parte do Evangelho, nós vemos Jesus falando explicitamente sobre o desapego. E ele vai falar sobre o desapego familiar e da própria vida. Isso significa que Jesus Cristo está querendo chamar a atenção sobre o primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Ou seja, sermos capazes de amar a Deus acima de todas as coisas, acima dos nossos familiares, acima de qualquer afeto, de qualquer bem material. Quando nós vamos exercitando essa capacidade de amar, nós conseguimos também verdadeiramente amar todas essas pessoas e todas essas coisas e circunstâncias. Por isso que a forma de seguir a Jesus Cristo, o primeiro passo, é justamente isso: colocar Ele no verdadeiro lugar dele em nossa vida, que é o primeiro lugar, o lugar de predileção. Nós precisamos aprender a ir cada vez mais correspondendo ao chamado de Deus desta forma, para que assim nós possamos realmente ordenar a nossa vida a este segmento, a esse chamado dele para a nossa vida. Por isso que depois ele vai falar: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, carregar a cruz e caminhar atrás dele. Carregar a cruz é assumir as dificuldades da vida, os sofrimentos da vida. Assumir aquilo que são as circunstâncias que são muitas vezes difíceis de assumir, mas nós precisamos aceitar e enfrentar, porque são essas circunstâncias que vão nos fazer crescer e amadurecer.
São essas circunstâncias que são as oportunidades para que nós possamos corresponder o amor de Deus na nossa vida. E caminhar atrás dele significa o quê? Olhar o seu testemunho, o seu exemplo, para que nós possamos também seguir este exemplo. E assim nós vamos exercitando esse caminho de salvação. Nós vamos exercitando esse caminho de correspondência do amor. Esse caminho onde nós vamos, dia após dia, sendo capazes de verdadeiramente amar a Deus sobre todas as coisas. Porque o amor, ele vem sempre por um ato de correspondência. O amor, ele é sempre recíproco. Quando nós olhamos Jesus Cristo que vai à nossa frente, dando o seu testemunho para a nossa salvação, a nossa correspondência de amor nada mais é do que ter as mesmas atitudes dele. E assim nós vamos realmente imitando e sendo capazes de ser um reflexo dele para aqueles que vêm atrás de nós. Porque a vocação cristã é uma vocação de unidade com Jesus Cristo, para que possamos nos transformar tanto nele que nós começamos a ser um outro Cristo para os nossos irmãos. Por isso que Jesus Cristo ele vai nos chamando a atenção sobre este desapego, porque sem um verdadeiro desapego nós não conseguimos realmente seguir com liberalidade e generosidade. Depois Jesus ele vai contar na segunda parte do Evangelho essas duas parábolas. A primeira parábola de um homem que constrói uma torre. E Jesus ele vai ali dizer que esse homem que vai construir uma torre, ele se senta e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar. Caso contrário, ele vai lançar os alicerces e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar. Ou seja, a torre é a imagem da nossa própria vida. Construir uma torre, e aqui nós vemos que não é uma construção somente humana, se alimentar para crescer em corpo, mas aqui Jesus Cristo ele está falando dessa construção de maturidade humana e espiritual. Sentar para ver se tem aquilo que é necessário para construir a torre significa sentar e perceber no autoconhecimento quais são as virtudes e quais são os vícios que estão em nós, para que assim nós possamos aprimorar as virtudes e ir cada vez mais purificando os vícios, para que o edifício espiritual possa ser construído na nossa vida. Por isso que Jesus Cristo ele vai primeiro nos chamar a atenção sobre essa atitude racional de reflexão. Sem reflexão é impossível seguir a Jesus Cristo. Sem reflexão, sem capacidade de refletir sobre a verdade, sobre o seguimento, sobre a palavra, sobre a justiça, é impossível de seguir a Jesus Cristo, porque é impossível de permitir com que o próprio Deus construa o edifício espiritual em nós. Depois, a segunda parábola fala de um rei que sai para guerrear. E ele, sabendo que o exército inimigo é maior, ele sabiamente vai e envia mensageiros para que possa negociar as condições de paz. Aqui também nós vemos um outro símbolo da nossa vida, que nada mais é do que aquilo que são os combates espirituais. Porque nós vivemos num grande combate espiritual contra o inimigo da salvação, que é o demônio, contra o mundo e contra a nossa própria carne. Por isso que nós precisamos realmente ter essa consciência de que nós estamos num ininterrupto combate. E para que nós possamos permanecer firmes nesse combate, nós precisamos conhecer o inimigo. Precisamos conhecer os pecados, precisamos conhecer as desordens da nossa carne, as desordens do mundo,
as desordens que o inimigo de Deus, o demônio, ele lança com as tentações dentro de nós, para que assim nós possamos aprender a perceber essa guerra, esse combate e permitir com que a nossa liberdade contribua com a graça para que nós possamos vencer todas essas dificuldades. Assim é a nossa vida e nós precisamos cada vez mais ter essa docilidade para com aquilo que realmente é a experiência que nós precisamos ter com o próprio Deus, para que assim nós possamos segui-lo com generosidade, para que nós possamos realmente viver esse grande desapego, porque a última parábola ela fala da vaidade e da soberba. Enquanto nós tivermos vaidades e soberbas dentro de nós, porque assim o homem que ele acha que ele pode tudo, ele enfrenta uma força, sempre quer enfrentar uma força que é maior do que ele. E ele acaba perdendo essa batalha, essa luta. Nós precisamos ter essa consciência. Nós somos incapazes de vencer as forças do inimigo. Por isso que nós precisamos contar com a graça divina, mas sem desapegos, sem renúncia, sem colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós nunca iremos conseguir corresponder àquilo que é o verdadeiro amor de Deus, que é sim essa correspondência que nós precisamos ter para com Deus e para com o nosso próximo, para que nós possamos permitir com que seja construído o edifício espiritual em nossa vida e nós possamos permanecer firmes sempre na batalha contra os inimigos da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.